Saudamos a todos os nossos irmãos e a todos que nos têm acompanhado os estudos bíblicos da Escola Dominical. Queremos também saudar os nossos apóstolos, Oriol de Jesus e Jussara de Jesus, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando um ponto muito importante da Bíblia Sagrada. O fruto do Espírito, o eu crucificado. É bom repetir o título da mensagem, ou do estudo. O fruto do Espírito e o eu crucificado. Nós vamos extrair isto do texto que está escrito em Gálatas 5, 16 e 26, que diz assim. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora notem, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Você vê que o texto realmente é uma exortação. Texto áureo. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática diz o seguinte: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo que o Espírito Santo coloca dentro de cada um de nós necessariamente o que apraz a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra que acabamos de pronunciar. Introdução do nosso estudo. O fruto do Espírito no crente faz ele ter uma vida cristã abundante, que se manifesta no relacionamento entre os irmãos. Notem bem, na igreja, no lar, com os descrentes, no trabalho, na sociedade. Por quê? Resposta: porque o fruto do Espírito tem como fonte o próprio Espírito Santo, que é Deus. Louvado mais uma vez seja Deus por esta palavra. O tópico 1 do nosso estudo é o fruto do Espírito na vida do crente. Eu gosto sempre de repetir. Tópico 1, o fruto do Espírito na vida do crente. O crente, meus irmãos, em Jesus é alguém que vive sob o domínio do Espírito Santo. É ele, o Espírito Santo, que liberta o crente do mundo. Veja o que diz Gálatas 5, 24 e 26, que eu vou repetir, que foi o texto que eu li. Gálatas 5, 24, 25 e 26. Veja só o que ele faz. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Isso é o papel do que se identifica como um verdadeiro cristão. O fruto do Espírito, meu irmão, é a expressão do Espírito na vida do crente, como já disse anteriormente. Ponto 1 do tópico 1. Definição.
Jesus nos salva e nos dá o Espírito. Essa operação é feita pela palavra, quando a pessoa aceita Jesus, a fé virou ouvir a palavra de Deus, e aí ele se arrepende, se converte, o Espírito convence ele do pecado, do juízo e da justiça, e ele torna-se um salvo em Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, 21, 22, diz assim. (21, 22). Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Se é uma coisa que Paulo está escrevendo nessa carta e que ele deseja para quem está ouvindo, é que não sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais e também do fruto do Espírito. Em 1 Coríntios 21 e 22, nós vamos ver a importância do fruto do Espírito, como está escrito aqui. 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você veja que ele está falando aqui de selo e de penhor. São duas coisas importantes que nós vamos ver o empenho do Espírito Santo nesse sentido. O selo é o selo da redenção. Que nós podemos ver isso em Efésios 4:30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, esse selo do Espírito Santo nos dá não só a confirmação da nossa redenção para o dia do arrebatamento ou no momento em que Jesus nos chamar, confirmado a nossa vida eterna. E o penhor é o fruto do Espírito em nós, que é o próprio Espírito agindo, dando-nos essas maravilhas dos 9 frutos, porque são 9 frutos, que vem trazer uma vida completa para o salvo. Ponto número 2 do tópico 1. O fruto no singular. Note que é o fruto do Espírito. A forma escrita no singular sugere de que a Trindade, ou o Deus Trino, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, estão unidos para fazer esta grande obra da salvação, da redenção, da vida cristã. O fruto do Espírito, em suas novas formas, deve ser manifestado na vida do crente, mas o Espírito é o mesmo. O fruto do Espírito não é dividido entre os crentes, como é o caso dos dons espirituais. É uma dádiva que deve expressar que ele, o Espírito Santo, habita em você. 1 Coríntios 3,16 diz assim: ou não sabeis, vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Irmão, nós somos o templo, o Espírito Santo está em nós. Então, esses frutos, 9 frutos do Espírito, devem abundar, sobejar da mente em nossa vida espiritual, para que assim possamos realmente ter nós mesmos a convicção, a consciência de que somos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, para as bênçãos da vida eterna. Ponto 3 do tópico 1. Andar no Espírito. Andar no Espírito, eu tenho aqui 5 qualificações para transmitir. Primeiro, andar como um homem guiado pelo Espírito Santo. O que isso significa? Significa um homem devidamente correto. Olha o que aqui diz o Salmo 32:2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor, nosso Deus, não imputa maldade e em cujo espírito é transparente, ou não há dolo, em algumas versões. Ponto 2. Andar como filho de Deus. Quem tem esse fruto tem que andar como filho de Deus. Isso aí nós vamos ver em Efésios 5:8. Efésios 5:8 diz assim: porque no outro tempo, nós, que agora somos crentes, éramos trevas. Agora somos luz, ou sois luz. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade
e justiça e verdade. Você vê que nós temos que representar muito bem a nossa cidadania celestial. Nós temos que ser reconhecidos como homens de Deus e temos que dar testemunho de Jesus Cristo, para que a humanidade possa aceitar. Terceiro, andar frutificando. Colossenses 1:10. Andar frutificando. Nós temos que frutificar. Olha o que é que diz Colossenses. Andar frutificando. Vamos lá. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós temos que frutificar. Me lembro aqui quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, suas palavras foram essas: eis que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, cada um ser batizados e produzir frutos, aqui no plural, digno de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento é uma vida transformada, é uma vida regenerada, é uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, que abunde os 9 dons do Espírito, para que assim nós possamos realizar esta obra. Em 1 Tessalonicenses 4:1, diz mais alguma coisa, que eu vou ler. 1 Tessalonicenses 4:1. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. A nossa vida é um caminhar com Deus, diariamente, dioturnamente, até Jesus voltar, ou até o arrebatamento da igreja, pois assim é o nosso peregrinar nesse mundo, realizando a obra, mas sendo testemunha e também demonstrando o fruto do Espírito em nosso ser. Tópico número 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Vou repetir. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons e o fruto são coisas distintas. Os espirituais e o fruto do Espírito provém de uma mesma fonte, que é o Espírito Santo, para glorificar a Jesus Cristo. Mas se trata de coisas distintas. Ponto 1. Diferença. O que há em comum entre essas duas bênçãos divinas? Nossa redenção e o amor de Jesus Cristo. A nossa redenção e o amor de Jesus Cristo. A nossa redenção só veio por causa do amor de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que o texto mais importante da Bíblia é João 3,16, porque diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior do fruto do Espírito é o amor. Os demais, o primeiro, os demais 8 são reflexos desse amor grandioso de Deus. O amor, por exemplo, não faz parte dos dons, mas é o ponto principal do fruto do Espírito. O amor pode ser exercido, não faz parte dos dons. Já repetindo. O amor é superior aos dons e é o caminho mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista dos 9 frutos do Espírito. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. Olha a afirmação que ele faz. 1 Coríntios 13, 1, 3. Não são nada. Que colocação forte Paulo nos faz. 1 Coríntios 13 e 1, 3. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, que é os dons espirituais, e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Tim, e some.
Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transpassasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada me aproveitaria. Então, notemos que o amor é a essência. A Bíblia diz que Deus realmente é amor. 1 João 4:1-8. Deus é amor. 1 João 4:1 diz, e 16b. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 16b. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Aí nós perguntamos, na introspecção, verdadeiramente nós temos esse amor, temos demonstrado esse amor para com o próximo, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento que nós devemos estar prescutando a todo momento na nossa vida cristã. Ponto número 2, os dons na igreja. Agora eu vou falar um pouco dos dons na igreja. Convém relembrar, na aula passada, que os dons são importantes. Não devemos desprezar, é a vontade de Deus que os irmãos, não ignorem os dons espirituais. E deixei bem patente isso na aula anterior. Quem perdeu, procura estar no site da igreja. 1 Colossenses 12:1 diz que busquemos os melhores dons. No 12:31, não desprezeis as profecias. E em 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezais. 1 Tessalonicenses 5:20 também não desprezais as profecias. Os dons são uma necessidade imperiosa na vida da igreja. Sim, os dons são. Nós vemos isso muito bem. Pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. As trevas estão aí. O mundo jaz no maligno. E aquelas 5 classes de potestade, de demônios, de principados, que está em Efésios 6:12, estão aí para trazer o mundo a um caos. E o mundo só será abençoado para quem tiver os dons para combater. E o fruto para fazer a demonstração de que o Espírito está na pessoa. O fruto do Espírito Santo é algo vivo, latente dentro de nós, pois é o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Então, infalivelmente, nós temos que fazer esse fruto, trazer as qualificações da nossa vida espiritual. E o mundo tem que ver, a igreja tem que saber de que verdadeiramente nós temos o fruto do Espírito. Se não somos batizados com o Espírito Santo e temos os dons, isso fica patente. Nem todas as igrejas são. Mas o fruto é todas as igrejas tradicionais, pentecostais. O fruto faz parte dessa adoção que Deus nos deu da vida eterna, da redenção eterna, conseguida pelos méritos do sacrifício vicário de Cristo no Calvário. Então, ele é importante e deve prevalecer em nossa vida. Nós não podemos ver crentes aí dissimulados, crentes desanimados, crentes querendo se desviar. Não, o fruto do Espírito nos anima e nos encoraja e faz transparecer a nossa vida espiritual. Tópico número 3, o Espírito se opõe à carne. Esse é muito importante, esse terceiro tópico. Em 3 pontos, 1, 2 e 3. Primeiro, há um acentuado contraste entre estar na carne e estar no Espírito Santo. Isso é notado nas pessoas quando elas estão na sua vida diária, no seu contato diário na igreja. Nós podemos perceber. Para viver no Espírito, dependemos da graça de Deus. Sim, porque a graça de Deus é que nos trouxe a salvação, a graça de Deus é que nos faz viver as experiências que o Espírito nos dá, dos dons, se for o caso, e do fruto do Espírito.
O sistema legalista que surgiu na igreja da Galácia, que Paulo está comentando e falando a respeito disso, é porque ali na igreja havia justamente essas duas classes, embora fossem igrejas, igrejas potencialmente pentecostais, as igrejas primitivas, principalmente a igreja de Corinto. Mas se notava isso, que havia crentes que não estavam fazendo fluir o fruto do Espírito Santo, e é necessário fluir o fruto do Espírito Santo. O sistema legalista que os opositores da sã doutrina defendiam é o egocêntrico, motivado pela carne, gera competição espiritual que suscita desavença. Veja o que é que diz Gálatas 5,13, o que aconteceu ali. Acontecia ali. Porque vós, irmãos, fostes chamados ali à liberdade. Não useis, então, da libertinagem, para dar ocasião a... Não useis, então, da liberdade, para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Isso quer dizer, não há libertinagem como cristão, nem dentro e nem fora da igreja. O sistema legalista, então, estava tentando introduzir. Mas o que nós temos que demonstrar é o que está escrito no texto do estudo, que está em Gálatas 5, 16 a 26, que eu vou ler. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E eles ou estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se vós, pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, então por que as obras da carne são manifestas? Tem que ser manifesta, é o fruto do Espírito Santo. Ponto número 2. A carne e o Espírito. Vamos confrontar os dois. A palavra grega shaksh, carne, tem muitos significados na Bíblia, mas nós vamos se prender ao que interessa aqui para nós. As obras da carne significam o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. É o impulso da carne. O Espírito milita contra a carne. Por isso, esses impulsos da carne não podem prevalecer sobre a preeminência do Espírito Santo. A oposição do Espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, concupiscência. O versículo 24 falou bem disso aqui. Eu vou ler porque é a Bíblia. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Estão crucificados. Né? Isso é que deve acontecer conosco diariamente, a morte do meu eu. O eu nosso tem que estar morto para viver a vida espiritual. Ponto 3. Vou falar aqui agora sobre os vícios. O apóstolo Paulo apresenta uma lista de 15 vícios, que ele chama de obras da carne. Você vai conhecer quais são esses vícios. E você vai saber, e você deve conhecer alguém que mesmo se identificando como crente ou cristão, você nota que ele ainda não está liberto de determinadas práticas, ou vícios, como queira chamar. Paulo, falando a respeito desses vícios mais conhecidos como obras da carne, ele fala isso em Romanos 1, 29, 31, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1, 9 e 10, e aqui no texto em estudo, em Gálatas 5, do 17 ao 21. Ele chama a atenção, ou melhor, exorta, ele diz assim: acerca das quais vos declaro, os que cometem tais coisas, essas obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar, então, essas obras da carne em três categorias. A. Sexo ilícito, que são 3, que são os que seguem: prostituição, impureza e lascívia. O segundo,
pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. E o terceiro, pecados de ordem social, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Esses que estão mencionados aqui é que Paulo combateu nas cartas que ele escreveu a carta para a igreja de Gálatas. O fruto do Espírito, meus irmãos, nada mais é do que uma dádiva divina para o crente viver de modo diferenciado do resto da humanidade. O mundo jaz no maligno. E nós vivemos não no mundo. Estamos aqui de passagem. Mas o nosso proceder já tem que ser como cidadãos do céu. Jesus utilizou a analogia da videira para assinalar a relação necessária que deve existir entre o Espírito Santo e o crente. Presta atenção. Para que a sua semelhança em Cristo seja notória nele. Ele continua dizendo assim: e o Espírito Santo que produz o fruto espiritual em nós quando nos rendemos sem reserva a Jesus Cristo ou a Deus. Isso abrange nosso espírito, alma, corpo e todas as nossas faculdades mentais que constituem o ser humano. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido em nós, para que o nosso viver seja demonstrado ao mundo. E assim o mundo venha reconhecer. E possa chegar a dizer, quando alguém nos avistar, eis ali o verdadeiro homem de Deus, em quem não há dor. Por isso, amados, ao ouvir uma lição como essa, nós temos que tirar todo o proveito para a nossa vida cotidiana, como cristão, como crente, e refazer e reavaliar os nossos valores espirituais, para que assim possamos estar conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. E você, fazendo isso, tem que recorrer ao Espírito Santo de Deus para que ele possa fazer prevalecer o fruto do Espírito e você possa viver esta vida que tanto Deus espera de cada um de nós. Que Deus possa, possa abençoar a sua vida pela essa palavra. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, no meu entendimento, para não pecar contra ti. Para que assim a sua vida cristã seja sóbria. Para que assim você possa dar testemunho. Para que assim você possa saber de que você está vivendo, não segundo a sua vontade. Não deixando que o seu livre-arbítrio tome conta da sua vontade e possa prevalecer o que Jesus disse a Cristo, Jesus Cristo disse a Deus lá no Monte das Oliveiras. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade em mim. E isso ele venceu o inimigo das nossas almas. Já no Getsemane, ele declarou, está consumado no Calvário, no Gólgota. E assim nós já possamos declarar nossa vitória completa em Cristo Jesus, fazendo prevalecer o fruto do Espírito. Se tivermos dons espirituais, que eles também sejam usados em nosso benefício. Então, até a próxima aula, que Deus nos abençoe. Queremos fazer agora uma oração, agradecendo a Deus por essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aos nossos amados irmãos nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, graças te rendemos porque tivemos o privilégio de ouvir a tua palavra. A palavra que eu preguei conforme, ou ensinei conforme o Espírito colocou no meu coração. Para que assim nós possamos entender o propósito de Deus com a nossa vida espiritual. E fortalecermos, Senhor, para que o fruto do Espírito abunde em nós. E a nossa vida seja de exemplo para muitos outros. Em nome de Jesus.
Abençoa cada um que ouviu. E que a paz de Jesus esteja com eles. E você diz junto comigo, amém?